A gente vai encerrar então hoje a parte das extrações líquido-líquido, discutindo sobre algumas estratégias para tentar melhorar esses procedimentos, tá, em comparação ao que é feito de forma mais clássica, tá bem? Eu comentei com vocês alguns pontos, né, na última aula, nesse slide aqui, a gente tinha parado nesse slide. Eu comentei que é possível a gente utilizar outras estratégias atualmente para melhorar a eficiência de extração ou para minimizar a quantidade de solventes ou para substituir solventes orgânicos, né? Então, uma das formas que a gente executa as extrações líquido-líquido, né, é na verdade uma extração gás-líquido, né, que a gente utiliza, por exemplo, o Headspace, né, que a gente vai ver um esquema mais para frente, entender direitinho para quem não conhece, né, como que funciona o Headspace. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma interação entre uma fase vapor e uma fase líquida, tá? Então, a princípio, né, fundamentalmente, a gente tem uma extração gás-líquido, não líquido-líquido, né? Mas a amostra pode ser proveniente de um líquido, passar pela fase gasosa e ir para outro líquido. Então, por isso que a gente inclui aqui nas extrações líquido-líquido, tá? Mas a gente vai falar mais para frente como funciona direitinho essas extrações, tá? A gente pode melhorar alguns aspectos das extrações se a gente associar a extração líquido-líquido com as extrações em fase sólida, né? Então, imagine que a gente precisa aplicar um procedimento de extração líquido-líquido, tá? Para pré-concentrar um certo analito, então a gente pode ir lá particionar, né, a espécie entre duas fases líquidas, e esse líquido em que o analito vai estar contido, ele não é o mais adequado para fazer análise. Então eu posso aplicar um procedimento de extração em fase sólida, tá? Posso reter depois o analito nessa fase sólida e depois eluir em um meio que vai ser mais adequado para fazer a medida. Tá? Então a gente tem aqui uma vantagem da união das extrações líquido-líquido com extração sólido-líquido. A gente pode ter nessas duas etapas aqui, a gente pode ter ganho, né, de fator de concentração, a gente pode pré-concentrar nas duas etapas e ter aí a determinação de espécies em concentrações bem baixas, tá bom? Outra forma de fazer isso é alterar a pressão e temperatura do meio. Então a gente pode fazer extrações líquido-líquido sobre alta pressão ou utilizar fluido supercrítico, tá, para fazer extrações. No caso da utilização de fluido supercrítico, a gente pode usar água para extrair compostos hidrofóbicos, uma vez que a polaridade do solvente se altera quando a gente tem ele nesse ponto, né, no ponto supercrítico. Então a gente pode fazer uso dessas ferramentas aqui para melhorar também a eficiência de extração e substituir solventes orgânicos, tá bem? E por falar em substituição de solventes orgânicos, né, que isso está relacionado à química analítica verde, a gente pode utilizar alternativas, como por exemplo líquidos iônicos e tensoativos para fazer extrações líquido-líquido, ou a gente pode tentar minimizar ao máximo a quantidade de solvente orgânico que a gente usa na extração. Tá? Vocês viram pelos exercícios que a gente fez lá anteriormente, que normalmente essas extrações clássicas, né, são feitas com 50 ml, 10 ml de solvente orgânico. Tá? Então a gente tem ali quantidades, pensando que a gente precisa pelo menos uma triplicata, né, para fazer uma análise, uma triplicata de extração, a gente acaba consumindo uma quantidade considerável de solvente orgânico, mesmo que a gente não tenha volumes muito grandes. Né? Se a gente tiver lá um procedimento com 10 ml, para uma determinação a gente vai ter, para uma amostra a gente vai ter 30 ml de solvente orgânico. Tá? Então, pensando em fazer em triplicata. Então, o consumo é relativamente alto, por isso que a gente tem alternativas envolvendo microextração para minimizar esse volume de solvente orgânico que é utilizado. Então, começando aqui com líquidos iônicos, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar de líquidos iônicos, né? Normalmente, quando a gente tem um composto iônico, a gente tem o estado sólido devido à forte atração eletrostática que ocorre entre o cátion e o ânion, tá certo? Então, para a gente obter um líquido iônico, a gente precisa trabalhar tanto o tamanho do íon quanto a delocalização de cargas. Tá? Esses dois aspectos vão fazer com que a gente não tenha força tão forte o suficiente para que a gente tenha a espécie no estado sólido, o composto no estado sólido, tá? E também ele não vai evaporar por conta da gente ter a pressão de vapor muito alta, tá bem? Então, quando a gente trabalha esses dois aspectos aqui, a gente obtém um composto que não forma cristais, tá? Mas também não vai evaporar com tanta facilidade, tá certo? Normalmente esses líquidos iônicos, eles apresentam um ponto de fusão
mais baixo que menos 40, tá? E são estáveis até 200 graus. Então, isso permite que a gente até aplique temperatura para poder facilitar alguma extração líquido-líquido feito com esses líquidos iônicos, tá certo? Ele é formado normalmente por um cátion, normalmente cátion orgânico, tá? E um ânion orgânico ou inorgânico. Então, nós temos aqui nesse slide alguns exemplos de líquidos iônicos que a gente pode utilizar, de cátions e ânions, né? Que a gente pode utilizar para formar os líquidos iônicos. Esse daqui é um exemplo de líquido iônico que a gente forma com esse cátion, esse ânion. Então, a gente teria o tetrafluoroborado de um butil 3-metilimidazóleo, né? Então, isso daqui, esses dois compostos aqui formariam um líquido iônico com características interessantes para serem aplicadas em extrações líquido-líquido. A gente tem duas fotografias que mostram exemplos de líquidos iônicos. Então, se vocês observarem, né, acho que pela fotografia aqui a gente consegue ver que ele apresenta uma viscosidade relativamente elevada, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa destacar quando a gente faz uma extração com líquido iônico, que quanto maior a viscosidade aqui, mais difícil vai ser a gente ter mais superfície de contato entre a fase aquosa e a fase orgânica quando a gente faz aquela agitação, né, pensando na extração convencional. Então, a gente pode perder um pouco de eficiência de transferência de massa, né, da fase aquosa para a fase orgânica por conta dessa viscosidade, tá? Outro ponto importante também é que a gente observa uma coloração, né, do líquido iônico, nesse caso aqui ele tem uma coloração amarelada, tá? Alguns deles têm essa coloração, e isso pode limitar a aplicação de algumas determinações, como, por exemplo, por espectrofotometria de absorção molecular, né? Então, qualquer medida aqui que depende da cor do meio, né, no caso da espectrofotometria, a gente pode ter problema ali com um branco, né? A gente pode aumentar limites de detecção por conta da natureza do próprio líquido iônico. Então, são aspectos que são importantes da gente considerar, né? E se a gente usasse, por exemplo, esse líquido iônico aqui para fazer uma medida para absorção atômica, por exemplo, isso não teria problema, tá? Porque essa coloração aí não vai trazer grandes problemas. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração quando a gente tenta substituir o solvente orgânico por um líquido iônico, tá bem? Esses líquidos foram utilizados para fins analíticos, né, para extração, fins analíticos e para purificação, foram aplicados pela primeira vez na década de 90. Tá? O primeiro trabalho que fez uma extração líquido-líquido usando esse tipo de solvente extraiu esse éter de coroa aqui complexado com estrôncio, tá bem? Então ele foi formado esse complexo e feita a extração nesse líquido iônico que está aqui embaixo, tá? E o autor comparou, né, os pesquisadores compararam o coeficiente de partição quando a gente tem o líquido iônico e quando a gente tem o cloroforme. E a gente pode observar que aqui o coeficiente de partição ele aumenta mais de 4 vezes, né, quando a gente usa o líquido iônico frente ao cloroforme. Então a gente tem uma eficiência de extração muito maior quando a gente utilizando quantidades até menores do próprio líquido iônico, tá bem? Só lembrando que o coeficiente de partição, né, ele vai ser a concentração da espécie na fase orgânica sobre a concentração da espécie na fase aquosa, certo? Então, se a gente tem esse valor aqui alto, isso implica que a gente tem isso daqui alto também, tá bom? Então, a gente observa um aumento considerável do coeficiente de partição para a espécie aqui em questão, né, que é o complexo de estrôncio com um éter de coroa. E esse fato é explicado principalmente quando a gente tem íons na solução, devido aos mecanismos de troca iônica, né? Então a gente não tem simplesmente uma transferência de massa do meio aquoso para o meio orgânico, né? Isso vai ocorrer também, né? Simplesmente por interações intermoleculares, a gente vai favorecer a transferência de um meio para o outro, mas a gente tem também o pareamento iônico do cátion, aqui no caso, com o ânion do líquido iônico, tá? Então isso faz com que uma parte do estrôncio ali que não seria extraída por conta da polaridade do meio, seja extraída porque ele formou um par iônico agora com o ânion do líquido iônico. Tá? Então a gente tem mais de um mecanismo envolvido na extração e por isso que a gente tem, em alguns casos, coeficientes de partição bem mais altos do que se a gente utilizasse um solvente orgânico, certo? Claro que se a gente tiver um composto neutro, esse tipo de mecanismo não vai ser aplicado. Tá? Ele é aplicado quando a gente tem
uma espécie iônica em solução e quando há o favorecimento do pareamento iônico dessa espécie com esse contraíon, né, que pode ser o ânion ou o cátion no líquido iônico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, quando a gente pensa na utilização de líquidos iônicos, né, a gente utiliza essas espécies porque normalmente a toxicidade desses líquidos iônicos é mais baixa do que de solventes orgânicos. Então, ao invés de usar 50 ml de clorofórmio, é melhor usar 50 ml do líquido iônico, que a toxicidade é mais baixa. Tá? Como a gente já comentou ali, a gente tem mais de um mecanismo de extração, por isso a gente tem um aumento considerável do coeficiente de partição, em muitos casos. E a gente tem que tomar cuidado com alguns procedimentos, tá? Porque apesar da gente, muitos dos líquidos apresentarem uma certa estabilidade, até 200 graus mais ou menos, a gente tem que tomar cuidado com esse aquecimento, porque ele pode, por um tempo prolongado, ele pode causar a hidrólise dos íons, né, que compõem o líquido iônico. E se a gente converte qualquer uma das duas espécies ali, a gente não vai ter mais líquido iônico, então a gente não tem mais meio orgânico para fazer extração. Então, tanto aquecimento, aplicação de ondas ultrassônicas, tudo isso pode causar hidrólise dos contraíons ou causar alguma reação ali envolvendo esses íons que compõem o líquido iônico, e isso faz com que a gente dissolva, né, entre aspas, a nossa fase orgânica. Então, a gente não tem mais fase orgânica, não tem mais extração do líquido, tá? Então, esses são aspectos que precisam ser avaliados criticamente, porque eles são bastante importantes quando a gente trata de líquidos iônicos. A gente tem que tomar também um outro cuidado envolvendo o mecanismo de troca iônica, porque alguns íons que compõem o líquido iônico, eles possuem toxicidade mais alta, às vezes até que solventes orgânicos, né? Então, um cátion e um ânion juntos são menos tóxicos. Só que se a gente separa essas duas espécies, um deles pode ser mais tóxico que o próprio solvente orgânico. Então, se a gente faz uma extração de uma espécie iônica e tem a liberação de um desses íons, né? A gente pode gerar ali um resíduo que vai ser mais tóxico do que se a gente usasse um solvente orgânico. Então, a gente precisa avaliar esse tipo de comportamento para verificar se o que a gente está propondo ali, que seria minimizar a toxicidade, né, dos resíduos, por exemplo, se isso vai ser efetuado. E a gente tem que tomar cuidado com coloração e viscosidade, conforme a gente já comentou, né, coloração porque afeta muitas vezes algumas técnicas analíticas, e viscosidade porque pode influenciar na extração líquido-líquido, então a gente pode ter em alguns casos o coeficiente de partição menor do que a gente esperava em comparação com solventes orgânicos. Parte de líquidos iônicos, tudo tranquilo, gente? Dúvidas? Vamos avançar para o próximo? Vou considerar que sim. Outra forma da gente substituir solventes orgânicos é a gente utilizar tensoativos, né? E utilizando tensoativos, a gente vai ter uma extração líquido-líquido que a gente chama de extração em ponto nulo. Os tensoativos, eles possuem uma parte da molécula polar e uma cauda apolar, tá? De forma que em meio aquoso eles ficam solubilizados devido a essa cabeça polar aqui que vai interagir com o solvente, tá certo? Só que quando a gente tem vários exemplos, né, de tensoativos, esses tensoativos podem ser iônicos, né, com grupo sulfonado, com aminas quaternárias, tá? Com carboxilas e amina, que a gente forma aqui um pareamento de cargas, né? No geral ele fica neutro, mas ele é um composto iônico. E a gente tem também os tensoativos não iônicos, que são os mais utilizados para realizar a extração em ponto nuvem, devido à sua menor interação com a fase aquosa, depois que a gente faz a separação das fases, que a gente vai entender daqui a pouco como é que funciona. Tá? Então, a gente tem essa espécie aqui solubilizada, né, em meio aquoso, devido a essa cabeça polar aqui. Só que quando a gente chega numa determinada concentração, né, aqui a gente tem uma situação em que a gente tem os monômeros, que a gente vai chamar aqui de tensoativos. Quando a gente chega numa determinada concentração, a gente forma micelas, né? Então a gente chama essa concentração de concentração micelar crítica, que depende da natureza do tensoativo que a gente tem, tá? Esse primeiro tensoativo aqui, por exemplo, ele começa a formar micelas quando a gente tem essa concentração de 8 milimolar.
Esse outro aqui, esse penúltimo, ele forma com 0,17. Então a gente tem uma variação bem grande aí de concentração que depende da natureza e toda a termodinâmica envolvida aí na formação das micelas em meio aquoso, tá bem? Então a gente forma essas micelas, atingindo essa certa concentração micelar crítica. Em meio aquoso, a gente vai ter a parte polar para fora, tá? E a parte apolar se reunindo aqui nesse centro. Então a gente vai ter várias micelas contendo esse núcleo hidrofóbico distribuídos na fase aquosa. Nesse ponto, a gente não observa mudança porque ele está solubilizado na água, interagindo aqui essas cabeças polares com o solvente, tá certo? E se a gente tem um meio orgânico e a gente adiciona o tensoativo, a gente pode formar as micelas inversas, que aí, nesse caso, as micelas inversas teriam a cabeça polar para o centro e a cauda apolar direcionada para a interação com o solvente. Tudo bem? Então, a gente tem aquela primeira situação, né, da micela em meio aquoso, aqui interagindo com água. Quando a gente atinge uma determinada temperatura, que a gente chama de temperatura de ponto nuvem, a gente vai observar a separação dessas micelas do meio aquoso, de forma que a gente vai ter, depois que a gente centrifuga, né, essa mistura, a gente vai ter uma fase rica em tensoativos, tá, que contém as micelas, e uma fase pobre em tensoativo, que vai conter apenas monômeros desse tensoativo. Tá? E aqui a concentração vai ser abaixo da concentração micelar crítica. A gente não vai ter micelas formadas aqui na fase pobre, tá bem? Existem diversas teorias que tentam explicar por que isso acontece, né? Por que a determinada temperatura a gente tem essa desidratação, né? Essa separação das fases. E uma delas, uma das mais aceitas, é que com esse aumento de temperatura, a gente fornece energia suficiente para romper a interação que tem aqui dessa cabeça polar com a fase aquosa, com a água. Então, dessa forma, a gente vai manter essas micelas aqui separadas da água, porque a gente não tem, porque a gente tem ali energia suficiente para que ela não interaja. Tá? Então, como se a gente rompesse ali essa interação que tem das micelas com a água. Tá bem? Essa é uma das hipóteses. Tá? A gente tem outras hipóteses que também tentam explicar essa separação de fases quando atinge essa temperatura. Então, a gente tem aqui um esquema, um desenho, que mostra didaticamente o que acontece quando a gente adiciona um tensoativo para fazer a extração em ponto nulo. Tá? Então, imagine que aqui nessa situação eu tinha o analito, né, que são esses pontinhos pretos. Eu adicionei ali um reagente, né, para formar. Imagine que eu tenho um metal aqui nesses pontinhos. Eu adicionei um reagente complexante para poder formar um complexo, para extrair para fase orgânica, né. Eu adicionei o tensoativo aqui no meio, acima da concentração micelar crítica, tá? E aí, o analito, né, o complexo que eu formei, ele já vai interagir com esses núcleos hidrofóbicos das micelas. Nesse ponto aqui, eu não observo alteração visual, tá? Eu vou ter uma mistura homogênea, tá? Então aqui está homogêneo. Assim que eu aqueço a minha mistura, daí sim eu observo uma turbidez aqui do meio, tá? Isso daqui fica turvo porque eu atingi a temperatura de ponto nuvem e foi separada as fases, tá? Então aqui a gente tem uma mistura heterogênea. Então aqui estava homogêneo, assim que eu aqueço, isso daqui vai estar heterogêneo. Mas isso aqui, mesmo estando homogêneo, tá? Eu já tenho aqui a transferência do analito da fase aquosa para esses centros aqui da micela, ele já interage com esses centros hidrofóbicos, né? Uma vez que ele tem a tendência a ficar no meio hidrofóbico. Em seguida, eu posso centrifugar essa mistura, tá? Eu vou ter aqui em cima a fase pobre, surfactante, tem tensoativo, fase pobre. E aqui embaixo eu vou ter a fase rica em tensoativos. E o analito ele vai ser extraído juntamente com as micelas que se separaram da fase aquosa. Depois eu posso remover aqui a fase aquosa, né? Se eu tiver interesse aqui na fase rica, e fazer a análise que eu quero utilizando a técnica mais adequada. Tá bem? Aqui tem uma fotografia que mostra diferentes etapas de uma centrifugação, né? Então aqui já foi misturado, essa primeira parte já foi misturado o tensoativo e já foi aquecido para atingir a temperatura de ponto nuvem. Em seguida, a gente tem a centrifugação por um determinado tempo, né? Que é o T1, tempo 2, tempo 3, né? Tempo 4.
Então a gente observa aqui que a gente começa a clarear, né? Conforme a gente agita, né? Esse aqui estava turvo, conforme a gente centrifuga, a gente observa que a fase rica está indo aqui para o fundo, né? Como ela é mais densa, aqui nesse caso que a água, ela vai aqui para o fundo, se deposita, e depois, uma vez totalmente depositada aqui, eu consigo retirar essa fase aquosa aqui e utilizar a fase rica, que é de meu interesse. Tá? Tudo bem, gente? Tá dando para entender essa parte aqui? Espero que sim. Beleza, Felipe. Beleza, Lucas. Então, como alguns pontos importantes em relação à extração em ponto nuvem, né, a gente tem uma menor toxicidade também dos tensoativos em relação aos solventes orgânicos. Só que se a gente despejar grandes quantidades desses tensoativos em corpos aquáticos, isso também é problemático. Tá? Tanto que existem resoluções, tem uma resolução do CONAMA que limita ali, que recomenda que a gente tenha uma certa concentração de tensoativos, principalmente tensoativos aniônicos, né? Que é o detergente que a gente usa para lavar louça. Então, esses tensoativos, eles precisam estar numa certa concentração, tá? Para não prejudicar o meio ambiente. Então, ele tem menor toxicidade, mas também não é para abusar e jogar um caminhão de tensoativo de descarte, tá? É importante que a gente tenha um tratamento desse resíduo da mesma forma. Ele pode ser usado, assim como os solventes orgânicos, né, em etapas de limpeza da amostra, né, que seriam essas etapas de limpeza, né, que a gente chama de cleanup. Então, imagina que eu tenho ali compostos hidrofóbicos que vão atrapalhar alguma reação que eu vou empregar, né, então eu quero usar a extração líquido-líquido para remover esses interferentes. E a gente pode usar a extração em ponto nuvem para fazer isso também, né, assim como em extrações líquido-líquido convencionais. Existe um trabalho para determinação de pesticida que a matéria orgânica atrapalharia a formação de um composto para determinação do pesticida. Tá? Então, o que é feito nesse trabalho é fazer a extração em ponto nuvem, de forma que a matéria orgânica é removida, né? É possível ver a solução, a amostra de água, ela é amarelada, né? Por causa da matéria orgânica. Quando faz a extração em ponto nuvem, a gente vê a parte de baixo, a fase rica, com um tom amarelado também, que removeu a matéria orgânica. E daí, no caso, o pesticida que não interage com a fase rica, né? Não interage com o tensoativo, ele é mantido na fase aquosa e depois ele é processado ali, aquela fase pobre é processada para a gente determinar o pesticida, tá bem? Então a gente pode usar também em etapas de limpeza. É importante a gente considerar o valor da temperatura de ponto nuvem, tá? Porque imagine que se a gente usa uma temperatura de um tensoativo com uma temperatura de ponto nuvem muito baixa, é muito difícil trabalhar com ele. A gente precisa manter ele em banho de gelo para poder fazer o procedimento. Só que aí, quando a gente mistura ali uma alíquota do tensoativo com a amostra está em temperatura diferente, ele já pode formar o ponto nuvem e isso desfavorecer um pouco a transferência de massa, tá? Outro ponto também importante é o que a gente tem que tomar cuidado com o resfriamento, né? Principalmente quando a gente usa tensoativos com temperaturas de ponto nuvem muito altas. Tá? Então, se a gente tiver lá uma temperatura de 90, 95 graus, a gente aquece, a gente separa as fases e na hora de centrifugar para isolar as fases, a gente acaba resfriando o tubo suficiente para que esse processo se reverta, né? Porque essa separação de fases é reversível. Se a gente diminui a temperatura, a gente volta a ter a solubilização da fase rica no meio aquoso. Então a gente tem que tomar cuidado com essa temperatura, não pode ser nem muito baixa nem muito alta. Tá? Existem alguns tensoativos que são bastante empregados, né? Um deles é o Triton X114 e o outro é o Triton X100. Tá? Esse tensoativo aqui ele tem uma temperatura de ponto nuvem de 25 graus e daqui de 70 graus. Tá? Então são dois tensoativos bastante usados para fazer extração em ponto nuvem. Tá? Tem outros também que a gente pode utilizar. Tem misturas de tensoativos iônicos para poder neutralizar cargas, né? Mas esses aqui são os mais utilizados porque eles são, por causa das temperaturas de ponto nuvem, eles são baratos, acessíveis, então são os mais utilizados, tá bem? Outro ponto importante também quando a gente aplica esse processo é o isolamento das fases, né? Então, se a gente olhar aqui
nesse desenho, a gente vê que a gente precisou remover aqui essa fase aquosa, né? E a fase rica teve que ficar aqui no fundo. Quando a gente aspira essa fase aquosa, a gente tem que tomar muito cuidado para não aspirar alguma porção da fase rica ou deixar a porção da fase aquosa aqui que possa atrapalhar a medida posteriormente, tá? Então, essa separação tem que ser bastante meticulosa, bastante cuidado para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Outro ponto importante é que isso daqui é muito viscoso, né? A fase rica vai ficar muito viscosa. Então, como normalmente a gente precisa de uma solução para fazer medida, né? E ela fica muito viscosa, a gente pode adicionar algum solvente, como por exemplo metanol, o etanol, e algumas gotinhas desse solvente, né? Algumas gotinhas, mas que seja um volume definido, tá? Para sempre ser o mesmo volume. Então a gente adiciona esse solvente só para a gente diminuir um pouco a viscosidade dessa fase rica e conseguir trabalhar com ela. Tá? Então a gente pode ter aqui um fator de pré-concentração devido a esse enriquecimento aqui com a fase rica, só que a gente precisa sempre diluir um pouco essa fase rica para a gente poder fazer a medida com a técnica analítica mais adequada. Tá bem? Existem estratégias modernas que permitem, né, alguma espectrometria por imagem digital, e aí você não precisaria necessariamente fazer essa diluição. Tá? Mas isso é bastante recente, está bastante prematuro esse tipo de análise, e o mais convencional mesmo é a gente utilizar uma solução para poder fazer uma medida. Tá? Então, aqui a diluição ela é imprescindível para a gente conseguir trabalhar com essa fase rica. Uma forma da gente tentar separar essa fase, também isolar essas fases, né? Que ela se separa aqui, né? Quando a gente aquece, e aqui a gente está isolando, né? Tá segregando uma da outra. Uma forma de separar também é a gente colocar essa mistura, né, em geladeira, né, em baixa temperatura, só que bem rápido, só para a gente só para a gente aumentar um pouco mais ainda a viscosidade dessa fase rica. Tá? A gente não pode deixar muito tempo na geladeira, porque isso aqui começa a misturar, né? Ele vai aos poucos aqui misturando a fase rica com a fase aquosa. Mas a gente pode rapidamente abaixar um pouco a temperatura, só para isso daqui ficar um pouco mais, formar um gel aqui, vamos dizer assim, né? Um pouco mais rígido. E aí a gente pode simplesmente verter o tubo para poder descartar a fase aquosa. E depois a gente trabalha com a fase rica. Tá? Então são estratégias aí que, dependendo do sistema que a gente pode explorar para facilitar esse isolamento de fases. Tudo bem? Então tá certo. Se ninguém tem dúvidas sobre extração em ponto nuvem, inclusive é bastante interessante, né? É uma pena que a gente não vai pro laboratório fazer esse experimento, porque é um experimento bem interessante, bem bonito de se fazer, tá? Outra modalidade que envolve avanços, né, estratégias mais recentes para poder fazer extrações, né, envolve o uso de pequenas quantidades de solvente. E uma forma da gente fazer isso é utilizar apenas uma gota de solvente orgânico para a gente poder fazer a extração. Então, ao invés de usar aqueles 50, 10, 15 ml para fazer a extração convencional no funil, a gente vai utilizar apenas uma gota para fazer a extração líquido-líquido. Tá? Então a gente precisa, quando a gente está falando de extração em uma única gota, né, a gente vai transferir o soluto para um volume pequeno do solvente orgânico, a gente precisa de várias formas favorecer que esse processo ocorra de forma rápida. Tá? Então, os fatores cinéticos são bastante importantes quando a gente aplica uma extração desse tipo. A gente tem que fazer de tudo para aumentar a velocidade de transferência de massa, tá bem? Para que a gente não tenha um processo muito demorado. Então, o que a gente faz? A gente vai expor essa gota à amostra, tá? Ela vai estar em contato com a amostra ou em contato com a fase vapor, que contém o analito, e a gente sempre vai agitar essa amostra de forma a tentar acelerar esse processo de transferência de massa. Tá? A gente pode também explorar a temperatura, tem que tomar cuidado com a viscosidade do solvente, tá? Por diversos fatores. E dessa forma, a gente acaba aumentando ali a velocidade do processo para que a gente tenha um processo rápido, tá? Muitos autores falam de distância, né? Essa distância entre fase orgânica e analito, né? Isso aqui, na verdade, está relacionado com a fração do volume da fase orgânica que a gente usa
em relação ao volume da fase aquosa, né? Em relação ao volume de amostra. Se a gente tem um volume muito pequenininho, né? Vai ter um volume pequenininho de fase orgânica, um volume muito grande de fase aquosa, as moléculas, algumas moléculas acabam ficando longe, né, dessa fase orgânica, então elas não vão ser transferidas de forma muito rápida para a fase orgânica. Então, por isso que a gente tem ali um certo limite de volume de amostra que a gente normalmente usa, tá? Que a gente já vai comentar daqui a pouco. E todas as estratégias que a gente usa para as extrações convencionais, líquido-líquido, podem ser usadas quando a gente tem a gota única, né? Então a gente pode aumentar a força iônica, alterar o pH, adicionar um complexante. Tudo isso vai favorecer a transferência do analito de uma fase para outra, tá? Outro ponto importante também que a gente tem que considerar, além de tentar aumentar a velocidade da transferência de massa, é a estabilidade da gota. Então a gota precisa ali ficar parada, tá? Na pontinha de uma agulha, ou ela pode ser jogada dentro do meio e ficar ali sendo misturada constantemente com a fase aquosa, mas o importante é que a gente tenha a gota sempre formada daquela forma. A gente não pode deixar que essa gota quebre, né, em vários pedaços, porque isso fica difícil depois a gente recolher e fazer a análise, tá bom? Então, o que pode afetar essa estabilidade da gota? Ou tirá-la ali de um suporte, ou acabar particionando essa gota em gotículas menores. A gente pode ter sólidos na amostra, né? Esse sólido choque pode desestabilizar a gota. Se a gente tiver solventes com temperaturas de ebulição relativamente baixas, a gente acaba tendo evaporação da gota, então a gente altera o volume da gota que está sendo utilizada como meio extrator. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A solubilidade em água também é um fator aqui bastante importante, porque a gente já usa uma quantidade bem pequena de solvente, né, que varia aqui de 1 a 3 microlitros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a solubilidade do extrator em fase aquosa, porque a gente pode facilmente perdê-lo ali, né? A gente pode dissolver facilmente essa gotinha que é colocada ali em contato com a fase aquosa, se a solubilidade for muito alta. E é importante também que a gente tenha agitação, mas que essa agitação seja branda. Tá? A gente não pode agitar muito vigorosamente, porque isso também pode destabilizar a gota. Tá? Então são fatores importantes que a gente precisa considerar quando a gente tem extrações em gota única. Tá? Os volumes que a gente usa, a gente estava falando de volumes, né? Como a gente já comentou, o volume da fase orgânica é entre 1 e 3 microlitros, tá? E o volume da fase aquosa que a gente normalmente usa é de 500 a 5.000 microlitros, né? De meio a 5 ml, que é normalmente o volume de amostra que a gente usa. Volumes mais altos que esse daqui, eles vão ser um pouco mais demorados para a gente poder obter uma transferência de fase rápida, tá? Além disso, uma agitação branda não vai ser eficiente ali para poder melhorar os fatores cinéticos, né, que a gente comentou no slide anterior, tá certo? E também a gente vai ter uma quantidade muito grande de espécies, dependendo da concentração, claro, que não vai ser transferido porque a gente vai saturar a fase orgânica. Então a gente normalmente trabalha com volumes ali de no máximo 5 ml, tá? Agora, como que a gente pode escolher se um procedimento clássico, né, ele pode ser adequado a utilização de uma gota única, usando o mesmo princípio, né, o mesmo fundamento que a gente usaria para esse processo clássico. A gente pode fazer uma comparação, né? Então a gente compara a eficiência de extração que a gente tem da espécie para uma gota, tá? A gente compara com a extração que a gente teria em uma extração, utilizando o mesmo volume de fase aquosa e fase orgânica. Tá? A gente faz a comparação dessas duas eficiências de extração e a gente consegue prever se seria ideal a gente utilizar esse procedimento de gota única, tá bem? Então, se a gente fizer ali uma extração com volumes iguais, lá, 20 ml e 20 ml das duas fases, tá? A gente consegue uma transferência ali, uma eficiência de 63%. E a gente faz essa extração em gota e essa eficiência maior, a gente consegue adaptar, então, o procedimento para utilizar a gota única, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com volumes muito baixos, né? Principalmente do extrator e também da amostra, né? Porque se aqui for um volume muito pequenininho, a gente não vai ter uma boa interação com a gota. E a gente tem que tomar cuidado com processos incompletos, por isso que a gente tenta sempre acelerar essa transferência de massa entre as duas fases, tá bem? Essas são fotografias que mostram
uma gota que pode ser utilizada para esse tipo de extração. Né? Aqui tem uma fotografia aproximando aqui da ponta de uma seringa. A gota é muito pequenininha, como eu comentei, de 1 a 3 microlitros, né? E nesse caso aqui, nessa fotografia à esquerda, a gente tem um exemplo de extração utilizando Headspace, né? Então a gota foi produzida aqui por essa seringa, por essa agulha, ela é suspensa aqui por essa ponta de agulha. Abaixo a gente tem a amostra, em que a gente teria agitação aqui, e daí o analito que sai aqui da fase aquosa para a fase vapor vai interagir com essa gota para que ocorra a transferência de massa. Tá? Então, para a gente favorecer essa transferência do analito para a fase vapor, a gente pode aquecer, por exemplo, aqui o meio, né, brandamente, para poder formar essa fase vapor saturada com o analito. Tá? Então, aqui, quando a gente fala de headspace, né, a gente está tratando fundamentalmente de uma extração gás líquido, né? Então a gente tem aqui a transferência da fase líquida para a fase gasosa, depois da fase gasosa para a fase líquida novamente, tá? Então a gente tem 3 fases aí para poder fazer a extração, tá? Isso daí que é um exemplo de extração com headspace. E depois a gente pode pegar essa gota aqui e levar para o equipamento para fazer determinação. E quando a gente utiliza esse tipo de extração, nós temos alguns modos de operação que normalmente são conduzidos, tá? O mais simples deles, que eu estava dando exemplo para vocês, é quando a gente tem a imersão direta da gota na amostra, né, na fase aquosa. Então, esse tipo de imersão aqui, esse tipo de modo de operação, está exemplificado nessa primeira figura. Então, a gente tem aqui a amostra aquosa, a gente forma uma gota, essa gota aqui vai interagir com o meio aquoso, vai ter a transferência de fase das espécies de interesse aqui de uma fase para outra, tá bem? Eu posso ou manter essa gota ali dentro e deixar ela fazer a extração, ou eu posso aplicar esse modo de operação de forma dinâmica, né? O que diferencia em relação à imersão direta é que eu vou imergir aqui a gota, depois eu vou aspirá-la de volta para dentro da seringa, depois eu volto para cá, né? Então, como isso daqui tudo está preenchido com solvente, eu, eu tiro um pouco do analito aqui da gota, né? Depois eu volto com uma gota que tem uma quantidade um pouco menor do analito, tá evitando saturação. Então eu fico limpando, daí eu volto a gotinha, extrai mais um pouquinho, volta, extrai mais um pouco. Então a gente tem dessa forma uma extração que é dinâmica, tá bem? Outra forma de fazer extração é utilizar fluxo contínuo. Para essa estratégia, a gente precisa utilizar uma câmara em que a gente tem aqui a formação da gota, né? E a amostra ela vai passar continuamente através dessa gota. A amostra pode ser renovada continuamente ou a gente pode colocar isso daqui num sistema de recirculação, né? Que a gente pode fazer isso aqui, tá? Então a gente pode recircular aqui a amostra, se não quiser consumir muita amostra, mas a gente pode renovar constantemente a amostra também aqui para poder fazer a extração, tá bem? Outra forma da gente fazer a extração é quando a gente tem volumes de amostra muito pequenos. Então a gente fala que está fazendo uma extração gota a gota, né? Então é praticamente uma gota aqui do extrator e uma gota um pouco maior da fase aquosa, né? Respeitando aqueles volumes que a gente comentou no slide anterior, né? Então se tiver aqui meio ml de amostra e uma gotinha aqui de 1 a 3 microlitros, a gente consegue fazer essa extração que a gente vai chamar de extração gota a gota, tá bem? E outra forma de fazer também é utilizar a gota diretamente suspensa, tá? Então, ao invés da gente manter a gota aqui na ponta da agulha, né, da seringa, a gente vai despejar a gota lá dentro do meio. Então, a gente vai jogar a gotinha lá dentro da fase aquosa, manter isso daqui agitando, e ela que vai entrar em contato com toda essa parte aqui, com todo o volume de amostra que está ali dentro, tá bem? Isso é bastante crítico, tá? Se a gente tiver um solvente que acaba particionando ali com uma agitação mínima, tá? Porque a gente tem uma gota de 3 microlitros. Se a gente jogar essa gota ali dentro e ela se dividir em 4, 5 partes, né, a gente não vai conseguir pegar gota nenhuma, tá bem? Para depois remover para poder analisar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo aqui de jogar a gota lá dentro e deixar ela agitando, porque isso pode acontecer facilmente, tá? A gente precisa ter uma agitação muito, muito branda, evitar a agitação mais forte aqui para não particionar essa gota em gotículas menores.
E uma forma de realizar essa estratégia, né, de aplicar essa estratégia usando essa gota diretamente suspensa, é usar uma gota sólida, né? Na verdade, a gota não vai estar no estado sólido no momento da extração, tá? Ela vai ficar sólida depois, na hora de separar as duas fases, na hora de isolar as duas fases. Como que isso é feito? A gente pode usar um solvente extrator que tem um ponto de fusão relativamente alto, né? Se tiver um ponto de fusão ali de 10, 12, 15 graus, tá? A gente pode colocar essa gota dentro da amostra, né, que vai estar aqui a 25 graus, mais ou menos a temperatura ambiente. A gente vai deixar a extração ocorrer, e para a gente isolar as fases, a gente vai pegar esse sistema, pegar essa mistura e diminuir a temperatura. Quando a gente diminui a temperatura, a fase aquosa permanece líquida e a fase orgânica, né, o extrator, ele vai solidificar. Isso facilita muito para a gente fazer a remoção dessa gota que foi adicionada dentro do meio aquoso, tá bem? Então, como ela vai estar ali, vai ser uma gotinha, né, uma esferinha sólida, a gente consegue remover e depois a gente pode ou aumentar a temperatura para poder fundir e utilizar essa gota, ou a gente pode diretamente usar algum solvente ali que ajude na, na dissolução dessa gota, né, que vai estar no estado sólido, para poder fazer análise. Então, a gente pode colocar ali um pouquinho de metanol, um pouquinho de etanol, acetonitrilo, para a gente poder usar posteriormente em um equipamento para as determinações. Certo? E a gente pode ter também sistemas de 3 fases, usando a extração com gota, como a gente já comentou, isso pode ser feito com headspace, né? Que a gente tem aqui esse modo aqui, ó, na nossa esquerda, em que a gente tem a fase vapor entrando em contato com o solvente extrator, e essa fase vapor formada pelo analito, que é proveniente aqui da amostra, tá certo? Ou eu posso usar também extração líquido, líquido, líquido. A gente pode ter um sistema com três fases, né? Aqui uma fase aquosa, aqui um solvente orgânico e aqui um outro solvente, ou mesmo a fase aquosa em uma outra condição, né? Então, vamos dar um exemplo genérico. Imagine que a gente tem uma espécie aqui em meio neutro na amostra, que é facilmente extraída aqui para a fase orgânica, que é essa fita que está aqui nesse desenho, tá? Uma vez que a gente extraiu aqui, a gente vai ter um meio que não vai ser o mais adequado para a gente poder fazer análise, tá? Então, a gente pode depois utilizar uma gota, que pode ser uma gota de água, uma gota de algum solvente, que tem um pH adequado para poder transferir essa espécie que está aqui no meio orgânico para essa gota e depois eu poder fazer a análise. Então, dessa forma, eu consigo fazer a extração aqui, pré-concentrar aqui e depois transferir para um meio mais adequado para poder fazer a análise química. Tá? Então, são sistemas que a gente chama de líquido, líquido, líquido. Né? Um sistema com 3 fases, usando 3 líquidos diferentes ou 2 líquidos iguais em condições diferentes. Tá bom? Tudo bem, gente? Extração da gota, tranquilo, interessante, já tinha ouvido falar? Alguém pensou não usaria nunca porque eu não vou enxergar a gota? Bom, espero que vocês estejam acordados, né? Vamos lá. Outra forma da gente minimizar esse consumo de solventes, né? É a gente utilizar a extração microextração líquido-líquido dispersiva, tá? O que a gente vai ter como fundamento nessa extração é a formação de gotículas do extrator no meio aquoso, de forma que a gente aumenta a superfície de contato entre as duas fases. Tá? Então, em vez de a gente misturar um volume grande e outro pequeno, tem um comentário do Felipe aqui. Técnica em microescala, Felipe? Você diz usar quantidades pequenas, mas não tão pequenas assim, é isso? Você pode reduzir, né? Você pode usar quantidades menores de solvente orgânico para você poder fazer a extração, porque afinal você vai ter ali uma proporção volumétrica igual, né? Se você reduzir a amostra e reduzir a fase orgânica. E daí, mas aí se você usar a gota, você vai ter ali
Ele é bastante interessante, por exemplo, para análise por cromatografia a gás, né, que você usa quantidades bem pequenas de volume de amostra, então é interessante para isso, por exemplo, né? Tá bom, gente? É interessante, tá? Bem interessante. Particularmente, eu acho interessante a parte da gota solidificada, né? Fica bem mais fácil de você separar ali a gotinha quando você tem ela misturada ao meio aquoso, tá bom? Bom, voltando então aqui à extração líquido-líquido dispersiva, tá? O intuito do que a gente vai ter aqui vai ser formar gotículas muito pequenas ali no meio do extrator, de forma que a gente melhora a interação entre fase aquosa e fase orgânica, e isso facilita a transferência de massa, tá? Então, como que a gente pode fazer essa extração? Imagine que a gente tem a amostra, que seria a amostra, que seria o nosso meio aquoso, tá? A gente vai adicionar uma mistura de um solvente extrator e de um dispersante. Isso vai fazer com que a gente tenha a formação de gotículas ali no meio, tá, do extrator, devido à presença desse agente dispersante, desse solvente dispersante, tá? Em seguida, a gente centrifuga e a gente consegue separar as duas fases, tá? O volume aqui vai ser bem pequeno da fase orgânica, tá, em relação ao volume da fase aquosa, certo? E esse dispersante, é importante que ele tenha uma boa solubilidade tanto no meio aquoso quanto no meio do extrator que vai ser utilizado. E por conta dessa solubilidade em ambos os meios, é como se ele formasse uma ponte ali, né, entre os dois, né? Ele puxa um daqui, um de lá, quando encontra ali eles não se misturam, né? Então isso cria ali uma superfície de contato um pouco maior em relação quando a gente só tem a mistura do extrator com a amostra. Outro ponto importante também é que na hora da gente adicionar o extrator ali com o dispersante, que isso seja feito de forma vigorosa, né? Seja feito rápido, para a gente aumentar ali o máximo possível a perturbação ali do meio para a gente formar essas microgotículas, tá bem? Então tudo isso ajuda a formar as microgotículas, o que facilita a extração. Tá? Então depois da centrifugação a gente tem a remoção da fase aquosa e a utilização da fase orgânica. Aqui tem um exemplo, né? Se a gente quiser utilizar uma extração com água e hexano, por exemplo, a gente pode usar o etanol como solvente dispersante. Como ele é solúvel nas duas fases, ele vai favorecer a formação dessas microgotículas quando essa mistura etanol-hexano é adicionado em meio aquoso, tá? A gente usa normalmente, para esses procedimentos, no máximo uns 500 microlitros de extrator, tá? Então a gente tem quantidades bem pequenas, né? Não chega a ser a dimensão de uma gota, mas a gente tem quantidades relativamente pequenas de volume de extrator que a gente utiliza, tá? Vale lembrar que nem todas as técnicas vão permitir que vocês usem uma gota para poder fazer extração, né? Porque eles não vão conseguir, você não vai conseguir medir apenas uma gotinha, ou se você pegar aqueles 3 microlitros e diluírem lá para 500 microlitros, vocês tiveram uma diluição relativamente alta, tá? Então, se o intuito for pré-concentração, acaba perdendo o sentido de fazer extração. Então, essa técnica de líquido-líquido dispersivo, extração em ponto nuvem também, eles vão ter aqui volumes um pouco maiores, né, do que uma gota, mas bem menores em relação às extrações líquido-líquido convencionais, permitindo a utilização pela maioria das técnicas analíticas, tá bem? Se a gente não tiver um dispersante, a gente pode tentar favorecer a formação dessas gotículas de outras formas, né? Então, a gente pode, por exemplo, utilizar uma agitação com com assistência de ondas ultrassônicas. Tá? Então, se a gente submeter o extrator e a amostra a um banho ultrassônico, a gente favorece a formação dessas microgotículas, também favorece a extração da espécie. Tá? Então, a gente tem ali várias gotículas sendo formadas, tem aquele sistema perturbado para poder fazer a extração, a gente vai ter, conturbado, aliás, né, para fazer a extração, a gente tem uma rapidez de massa, então isso permite que a gente faça o processo em apenas uma etapa. Então, uma etapa de extração é suficiente para a gente observar uma eficiência relativamente alta em comparação com o que a gente faria de forma convencional, tá? Que é só misturando água e o solvente e agitando, tá certo? Claro que a gente pode usar ali as duas estratégias juntas, né? Isso favorece ainda mais a formação de gotículas, que é usar o dispersante e usar uma agitação ultrassônica.
Então, isso favorece também e pode ser utilizado para fazer a extração líquido-líquido. Tá bem? Então, aqui a gente reduz bastante a quantidade de solvente orgânico que a gente usa. E, por fim, a gente pode ter também uma outra estratégia que utiliza fibras ocas, tá? Nesse caso, as duas fases, a fase aquosa e a fase orgânica, elas vão estar separadas por uma membrana permeável, tá? Então, essa membrana, aqui no exemplo aqui do slide, essa membrana está aqui no meio, tá? Ela está embebida, nesse caso aqui com a fase aceptora, né, que seria o solvente orgânico, e desse lado de cá a gente tem a fase aquosa. O que vai acontecer é que a gente vai ter a transferência de massa aqui para a membrana e depois da membrana para a fase orgânica. E dessa forma, como a gente tem aqui, como ela é porosa, essa membrana, né, permite aqui interação com uma superfície de contato muito maior do que se a gente tivesse diretamente esses dois líquidos em contato, tá? Então, como a gente tem um sólido aqui que está embebido em solvente, a gente vai ter uma superfície de contato bastante grande para que ocorra essa transferência de massa, tá? E a superfície aqui, essa membrana tem que ser porosa, tá? Para ter essa superfície de contato mais alta. E o modo de operação dessa extração, ela pode ocorrer dessa forma. A gente pode colocar aqui, ó, dentro desse invólucro aqui, tá? Que é constituído pela membrana. A gente vai introduzir a fase orgânica aqui dentro e deixar que a extração ocorra sob agitação para transferência de uma fase para outra. Ou a gente pode usar duas seringas para a gente renovar essa fase que está aqui dentro. Então a gente pode introduzir aqui um volume, tá? Da fase orgânica. Depois de um tempo a gente pode abaixar esse êmbolo aqui, né? Abaixar esse aqui, levantar esse aqui, para a gente poder renovar essa fase orgânica aqui e transferir um pouco mais de soluto da fase aquosa para a fase orgânica, tá bem? Então aqui a gente usa volumes bem pequenos também, tá? Volumes menores aí que 500, 400, 300 microlitros, esse tipo de extração, e isso viabiliza, portanto, a diminuição da quantidade de solvente orgânico que é usado, tá? A gente, nos modos de operação, a gente pode ter 2 ou 3 fases sendo utilizadas, né? Isso, só para exemplificar, a gente pode entrar naquela discussão do melhor meio para fazer detecção, tá? A gente tem o melhor meio para fazer extração, que não vai ser o melhor meio para fazer determinação. Então, a gente pode usar, por exemplo, aqui uma fase aquosa, que vai ser a amostra, tá? Aqui a gente vai ter um composto orgânico, pode ser lá um dodecano, por exemplo, tá? Que vai ficar absorvido aqui nessa membrana. E desse lado, a gente vai preencher, né, esse invólucro aqui, a gente vai preencher com outro solvente, por exemplo, acetonitrilo. Tá? E daí a gente vai ter a transferência aqui da fase aquosa para o dodecano que está aqui embebido na membrana, e em seguida a gente tem a transferência do dodecano para acetonitrilo. Tá? O analito vai passar daqui para cá e daqui para cá. Depois eu retiro a acetonitrilo daqui de dentro e faço a determinação. Então, por isso que a gente diz que a gente tem 3 fases, né? 2 fases é quando a membrana está embebida no próprio solvente aqui, na própria fase aceptora, e 3 fases quando a fase aceptora é diferente do solvente que está tá absorvido ali na membrana. Tá certo, gente? Então, é mais uma estratégia que é relativamente bastante usada aí para poder fazer as extrações líquido-líquido, tá? Extração em fibra oca, que em inglês chama de hollow fiber, né? Talvez em inglês seja mais fácil de ter visto por aí em algum lugar, tá? Bom, pessoal, a parte de extração líquido-líquido era isso que a gente tinha que discutir, tá? Então eu deixei para hoje aqui os pontos mais de avanços, né, da extração líquido-líquido. Eu passo rapidamente pelos slides, né, porque eu já deixei material para vocês lerem e tudo mais. E só para a gente dar um pontapé inicial aqui nessa parte de decomposições, que a gente vai ver amanhã, né? A gente vai começar e terminar amanhã, a parte de decomposições. Tem um esquema bem interessante aqui, ó, para a gente se localizar, né? E ver o que falta para a gente discutir. Relacionado ao preparo de amostras, até hoje a gente discutiu essa parte aqui, né? A gente está aqui, ó, esse segmento, né?
Então, a gente discutiu principalmente aqui líquido-líquido, sólido-líquido, né? Alguns aspectos de extrações em headspace, envolvendo o gás líquido. Então, a partir de amanhã, e a gente termina amanhã também, né? A gente vai discutir sobre solubilização e decomposição, tá? Que a gente tem esses tratamentos aqui para a gente atingir as decomposições ou solubilização de amostras. E também a gente vai discutir rapidamente alguns tópicos relacionados à preparo de amostra por via seca, principalmente fusão e combustão, que são os tipos de preparo por via seca. Tá? Então a gente encerrou aqui essa parte por agora. Tá? E amanhã a gente vai fazer discussão sobre os aspectos envolvendo decomposição e solubilização de amostras. Tudo bem, gente? Dúvidas, comentários, bocejos? Então tá bom, pessoal. Se vocês não têm dúvidas, então estão dispensados. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, para a gente discutir sobre decomposições. Tá bem? Tá ok. Então, se tiverem dúvidas, vocês podem chamar a qualquer hora, tá bom? Manda e-mail. Até amanhã. Até amanhã, Beatriz. Boa noite.